Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja em cada um de vocês. Meu nome é Paulo, faço parte do grupo de oração Sonda-me, Comunidade no Sol de Guadalupe, Santo Antônio de Jesus. Estamos aqui hoje para refletirmos o Evangelho de Mateus 10, de 1 a 7. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus reuniu os 12 discípulos, conferindo-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo mal e toda enfermidade. Eis os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, depois André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Estes são os 12 que enviou em missão, após lhe ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria, e ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andares, anunciai o reino dos céus, que o reino do céu está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, meus queridos irmãos, a palavra de Mateus 10, de 1 a 7. O Senhor, ele veio dar algumas instruções para os discípulos. Ele nomeia aqui alguns, né, dá essa missão para eles, manda que eles vá. Mas veja só o que o Senhor fala aqui, né? Isso aqui depois o Senhor, né, ele veio explicar o porquê dessa instrução. Porque aqui ele fala, né? Ele chama a cada um pelo nome, que a gente sabe, né? Cada um de nós que deve saber o nome, se não sabe na ordem, mas pelo menos sabe quando foram os discípulos. Se a gente pegar uma caneta assim, pode ser que a gente não saiba na ordem, mas a gente vai lembrando um e outro e completa os 12, né? E aí a gente foi chamado Simão, André, Tiago, João, Mateus, Filipe, Tadeu, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão Cananeu, Judas e Bartolomeu. E a gente sabe que depois que Judas o traiu, entrou Matias, né, um outro discípulo que foi escolhido posteriormente. Isso aí é algo que a gente conhece um pouquinho mais ou menos, né? E o Senhor aqui hoje ele veio mandar que os discípulos, ele diz assim que ele falou aqui, não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria, né? Que eram os samaritanos que não eram do meio dos judeus, porque a palavra fala que o Senhor veio para os seus, então, e os seus não o aceitaram. Então, assim, o Senhor primeiro, vá primeiro à casa daquele para quem eu fui enviado. Então, o Senhor, ele foi enviado para os seus, mas os seus não o receberam. Ele, posteriormente, o Senhor, ele curou quem? Se a gente for ver na palavra, a gente vai ver que depois que o Senhor enviou seus discípulos, mas ele foi muito mais aceito entre os gentios, entre os publicanos, entre os pecadores, entre as prostitutas, de que os seus próprios. Então Jesus, ele queria muito, muito, muito que aqueles seus o aceitassem. Mas, no entanto, se a gente for ver até hoje, eles ainda aguardam o Messias. Eles, os seus, os que Jesus foi mandado para aqueles, ainda aguardam o Messias. Mas o publicano, as prostitutas, todos aqueles acolheram a Jesus. Veja a cananeia, veja a mulher samaritana, que eram inimigos dos judeus, e Jesus foi até aquela mulher naquele poço de Jacó e fez prodígio na vida daquela mulher. Então, meus queridos irmãos, hoje não é diferente. Hoje a palavra está
para todos de uma forma geral, mas são poucos que acolhem. Então, glória a Deus por aqueles que acolhem, por aqueles que abrem o coração para acolher a palavra de Deus. A palavra foi para todos, mas nem todos querem a palavra, nem todos querem acolher a palavra. Mas que nós possamos, meu irmão, a cada dia, assim como esses que foram escolhidos, né, nós também, cada um, nós somos escolhidos e possamos levar a palavra para todos. Em nome de Jesus. Amém.